Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro, mais um vídeo, mais um material que eu espero que possa lhe provocar uma aproximação maior de você com você mesmo, possa lhe provocar uma intenção de se conhecer melhor e de mudar as coisas, as práticas que você vem desenvolvendo e que não estão sendo favoráveis a você. Então, que você possa perceber tudo isso melhor, né? Tirar aquela coisa nebulosa da frente para poder enxergar melhor o que está acontecendo. Eu quero agradecer muito você que já está comigo, que vem me acompanhando, você que chega pela primeira vez. Então, no meu trabalho, na minha trajetória como terapeuta sistêmica, como praticante de yoga, professora de yoga, estudiosa em práticas de autoconhecimento, né? Experienciadora de mim mesma, eu trago aqui para você esses ensaios no sentido de você poder fazer as suas descobertas, assim como eu venho fazendo as minhas e venho percebendo as alternâncias provocadas, né? As significâncias que isso pode oferecer para a vida da gente. Você pode me contatar para atendimentos individuais, para trabalhos em grupo. Então, fique à vontade, né, para fazer as suas observações, comentários, perguntas. A ideia é que a gente possa, que cada um de vocês e eu, que nós possamos evoluir no nosso processo de autoamadurecimento. Né? E aprendendo cada vez mais a lidar com as adversidades. Hoje eu trago um tema baseado nos estudos que eu estou tendo mais próximos, assim, que eu me debrucei mais nas últimas semanas, nos últimos dias, e que tem a ver com yoga terapia e a vivência sobre o próprio corpo. Então, tem dois livros, né, aqui pertinho de mim eu tenho, um do Swami Kuvalayananda e o outro da Yvonne Berger, que tratam sobre yoga terapia e sobre viver o seu corpo. Então, eu quero dizer para vocês, quando eu mostro esses materiais, não é para você me copiar nem nada disso, é apenas para você perceber que existem referências e você pode ter as suas, é saudável que isso aconteça, para te ampliar combustível mental, emocional para o dia a dia, né? Então, essas referências, né, que você busca através das coisas que você faz, que você vê, das pessoas que estão ao seu redor, que não seja nada para você fazer igual porque alguém está fazendo, mas que seja alguma coisa que possa fazer um gancho com o caminho que você está trilhando, né? Porque o legal é a gente ir trilhando o nosso caminho. E é bacana perceber que aparecem pessoas, situações, que a gente escolhe fazer coisas, né? Práticas ou esportes ou vivências que vão ajudando a gente a se sentir melhor e poder superar as dificuldades, né? Porque a gente vai encontrar dificuldades sobre os mais diferentes aspectos. Nós somos muitos nesse mundo, nós somos muitos e somos diversos. Então a gente precisa ir aprendendo a estar bem em nós mesmos, num primeiro lugar, num primeiro momento, para depois a gente estender isso para a nossa família, para os nossos amigos, né? Para as circunstâncias do trabalho, da profissão que a gente abraça,
para que essas coisas elas não sejam pesadas, né? Então, é possível lidar com as adversidades e corrigir o que precisa ser corrigido sem que isso seja um peso. Isso é uma afirmação ou uma pergunta? Como é que você lida com isso? Né? Eu pensei na temática desse vídeo para algo assim: como é possível dar-se atenção sem esforçar-se para isso? Como é possível você perceber o que é que não está bacana e corrigir isso que não está bacana sem que isso seja o esforço? O esforço de parar de comer algo, o esforço de começar a levantar da cama em outro horário, o esforço de fazer uma higiene mais adequada, né? O esforço de ter que cuidar das coisas que estão ao seu redor, né? O esforço de ter que lidar com as pessoas e situações. Como que tudo isso pode acontecer sem esforço? Pode, né? Se você já é do tipo que responde as coisas rapidamente, o que não é desejável, o desejável é parar um pouco, pensar, refletir. Mas se essa resposta já vem ligada no automático e se a sua resposta é negativa, não, eu não posso, você já se deu o veredito, né, de que as coisas são imutáveis. Você já deu para você o veredito de que aquilo que não está legal na sua vida, uma tristeza contínua, ou uma depressão, ou uma ansiedade, uma angústia, uma insatisfação, vai continuar do mesmo jeito. Quando a gente responde às questões que nos aparecem de uma maneira enfática, inflexível, a gente não busca perceber a flexibilidade em nós. E para mudar aquilo que precisa ser mudado, nós precisamos de flexibilização. Então não se esqueça disso. A flexibilização em nós, ela precisa ser trabalhada. E num mundo competitivo, numa sociedade competitiva, que uns buscam ser melhores do que os outros, que buscam ganhar mais do que os outros, que buscam sentir mais felicidade que o outro. Essa coisa meio maluca e comparativa, a tendência é levar as pessoas à frustração e à infelicidade. Então, esse vídeo de hoje, esse conteúdo que eu trago aqui, ele busca favorecer que você entre num outro lugar, saia desse lugar da competitividade, né, do querer correr atrás das coisas pelo esforço, né, e busque querer fazer as coisas pelo prazer de fazer, pela sensação boa, né, pelo bem-estar de perceber o que é que está acontecendo e fazer o que precisa ser feito, e não aquilo que dizem que você tem que fazer, o que você se convenceu que você tem que fazer, né? Saia desse lugar, né? A ideia é você sair desse lugar que é como se você estivesse correndo atrás do próprio rabo, onde você não chega atrás de lugar nenhum. Então, quando a gente começa a se perceber mais, e o corpo ajuda a gente a se perceber melhor, o tato ajuda a gente a se perceber melhor, ainda que a gente diga, para que eu vou me perceber se eu me olho no espelho e vejo? A mente não fala isso? Esse é o pensamento concreto, né? Lógico. E a gente quer se afastar disso. Eu quero experimentar. Faz de conta que eu não tenho espelho, ou que eu não precise de um espelho. Como que você se sente? Como que você sente sua face, sua pele, seu nariz? Como que você sente o formato dos seus olhos, da sua boca? Como é que você sente as suas mãos, o seu braço? Como é que você sente?
o formato dos seus ombros, os seus pés, né? Como é que você sente? Trazendo mais para cima aqui um pouquinho. Como é que você sente os seus dedos, a sola dos pés? Como é que você sente? O processo de massagem, mesmo que você não seja um massagista, ele é excelente para você sentir, se auto-sentir. Quando você está com um massoterapeuta, é sensacional. Você se dá a oportunidade de sentir, para você poder depois repetir isso com você mesmo, né? O massoterapeuta, ele dá uma dica para nós, né? Um profissional que está ali fazendo com que a gente possa prestar mais atenção no toque que a gente pode provocar em nós mesmos. Então, quando a gente apura essa sensibilidade, nós vamos apurar também a sensibilidade emocional, a sensibilidade mental, né? Uma coisa leva a outra. Nós somos sistêmicos. Então, quanto tempo demora para você sentir o seu corpo? Né? Eu te convido nesse momento para você já ir pegando uma cadeira, né? Uma cadeira firme com 4 apoios. Eu estou aqui numa cadeira de madeira. Busque aí, por favor, uma cadeira que te coloque firme. Perceba como você se senta. Antes de perceber como você se sente, perceba como você se senta. Qual é o natural do seu sentar? Será que é largado? Será que é meio tortinho? Será que é a perna cruzada, apoiado num glúteo só? Será que é meio curvadinho? Né? Será que são os ombros para frente? Observe como você se senta naturalmente. Observe como é que você trata o seu corpo. Observe se você se educa ao sentar. A proposta que eu te trago aqui é você sentar mais na ponta da cadeira, mais na ponta, não totalmente na ponta, né? Mas é do meio para a ponta, por isso é importante que seja uma cadeira firme, né? E você coloca a sola dos pés no chão. E você sente o apoio dos pés, não é o encostar dos pés, encostar do dedinho, os pés flexionados, não. É a sola dos pés completamente derramada no chão. Você sentir cada dedo do seu pé apoiado no chão. Né? E, ao mesmo tempo, a coluna ereta. Você pode colocar uma das mãos embaixo do seu bumbum. Veja se você consegue sentir os ossinhos que tem ali embaixo. A gente chama de isquios, o arredondado deles. E perceba o seu corpo equilibrado nesses isquios. Né? Então, eles estão bem embaixo ali do lado da virilha, né? Ao lado da virilha nós temos esses isquios. Perceba a tua coluna equilibrada. Nós temos a nossa coluna dentro de nós. Às vezes a gente esquece disso, né? Que esse aqui é um corpo físico e que a gente pode acomodar o nosso corpo físico de modo que a respiração fique fluida, que o corpo fique alinhado, que os órgãos se comuniquem melhor lá dentro, que as cânulas respiratórias fiquem, né, se sintam mais desobstruídas. A gente tem como se fossem túneis internos que levam a respiração desde a parte alta do tórax, né, que junta aqui com cabeça e pescoço, até a parte baixa do tórax, que vai lá para a região do baixo ventre, do quadril, do assoalho pélvico.
Então a gente tem cânulas aqui, nós respiramos por todo o corpo. Nós somos um corpo sistêmico. A gente não sabe disso? O que a gente faz num dedinho aqui atinge todo o corpo. Nós temos sistemas musculares, neurais. Eles se ligam uns aos outros. O lado direito com o lado esquerdo, o lado superior de cima com o lado de baixo. E a gente pode sentir essas coisas. Então, quando a gente começa a se sentir, a se observar, a se sentir, a gente observa se sentindo, na verdade, a gente vai entendendo melhor o que o nosso corpo pede e a gente vai aprendendo a relaxar. Então a gente relaxa o corpo, a gente aprende a relaxar as emoções diante das dificuldades, a gente aprende a relaxar a mente, porque ela vai prestar atenção nessas coisas e ela para um pouco de trazer para nós lixos mentais, porque a nossa mente busca pensamento o tempo inteiro de coisas que aconteceram e que vão acontecer e que eu acho que aconteceu e que parece que eu senti e que eu acredito que o outro fez. E são histórias que vai nos estressando. Tudo isso provoca estresse e tudo isso pode ser controlado. Então, eu quero fazer com você algumas experimentações, tá certo? Algumas experimentações. E quero ler para você aqui, antes de começar na experimentação, algumas coisinhas só para atentar, né, os embasamentos que me fizeram trazer esse tema para você hoje, porque Platão diz assim: a má condição de propósitos se liga à falta de harmonia ao desalinho e à deselegância. A má condição de propósito se liga, né, ou nos liga à falta de harmonia, nos liga ao desalinho e nos liga à deselegância. Então, a importância de nós termos o propósito de nos educarmos, de nos corrigirmos, de fazer o que precisa ser feito. Não a ferro e fogo, não usando força, mas o contrário, relaxando, pacificando, percebendo o que está acontecendo e a partir dessa percepção eu vou mais um pouco, né? Eu vou mais um pouco. Eu fiz uma extensão dos dedos, estendi todos os meus dedos. Eu apenas vou sentir isso, todo o resto do meu corpo está relaxado. Eu sinto isso e conforme eu sinto isso, e para eu sentir é conveniente que eu feche os olhos, porque senão a minha tendência é apenas olhar e o olho mascara um pouco as coisas. Então eu fecho os olhos do meu corpo para que as sensações internas, o meu olhar interno, ele se coloque em ação. E aí parece que eu consigo ir estendendo mais ainda, porque eu vou percebendo elásticos internos. E isso a gente chama de flexibilidade, né? Ou fáscias. A gente tem no nosso corpo físico fáscias, né? E isso vem sendo estudado cada vez mais por aqueles profissionais que mexem com o corpo, por fisioterapeutas, né? Eles vão estudando, e fora desse país também, e vão trazendo para nós mais conhecimento sobre essas fáscias que existem no nosso corpo inteiro, que sempre existiam, mas a gente não via com esse nome. Então, isto é flexibilidade. Flexibilidade que nos ajuda a se aceitar e, ao mesmo tempo, se corrigir.
Nós podemos fazer isso. Tem um outro trecho aqui sobre o corpo que eu acho, né, bastante interessante. Então, yoga, relaxamento, cinesioterapia, dança, né, de maneira geral, judô, aikido e outras, né, tantas práticas, principalmente as orientais, elas são meios pelos quais os efeitos delas provocam em nós reações terapêuticas, reações de cura, né? Reações de bem-estar, que são evidentes e reconhecidos há muito tempo, né? Mas que às vezes a gente, no momento atual, a gente se encontra cego e não percebe nada disso. Isso nós chamamos de potências. Essas sensibilizações a gente pode encarar como potências, são as nossas potencialidades. E quando a gente vai aprimorando essas potencialidades, a gente vai lidando melhor com as adversidades, com a depressão, com o sofrimento, né? Com a angústia, com a raiva. A gente vai aprendendo. Então, através do nosso corpo, a gente pode aprender a lidar com outras coisas, porque somos sistêmicos. A nossa mente aprende a fazer alguma coisa com uma determinada parte do corpo e automaticamente ela já vai reproduzindo para as outras. E a gente percebe isso quando a gente está consciente. Se nós não estivermos conscientes, a gente nem percebe. E quando não percebe, a tendência é ficar no sofrimento, na agonia, é ficar na dificuldade. Então, que a gente possa e que você possa sair da dificuldade, né? Abrindo as janelas que existem, né, no teu corpo e as oportunidades que a nossa essência oferece para nós, né? Então, vamos conhecer um pouquinho mais da nossa essência, né? Essa é a ideia. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui também. O que sentem as mãos que tocam, né? Será que você já ficou quietinho, percebendo o que sente a sua mão quando ela toca alguma coisa, né? A mão, ela não serve só para pegar. Pegar é um ato de utilidade, né? Mas a gente pode desenvolver o ato de sensibilidade, fechando os olhos e percebendo, né, a textura daquilo que eu pego, a minha textura. E as texturas, elas podem ser modificáveis. Elas podem se transformar, né? Eu posso perceber melhor aquilo que eu estou sentindo. Então, gente, tudo isso é um aprimoramento que a gente vai fazendo. Quanto tempo eu demoro para sentir o meu corpo de maneira integral? Então, o estado de receptividade, né, de estarmos receptivos a nós, nos liga ao espaço, ao meio ambiente. Quanto mais esta receptividade for refinada, seletiva, atenta, melhor seremos informados e melhor responderemos às solicitações internas e externas. O que eu posso fazer por mim, agora, nesse instante? O que eu posso fazer pelo outro? No trabalho, na minha família, na vizinhança, na sociedade. Tudo isso são coisas simples que precisam de consciência. Se eu não consigo ter consciência sobre mim mesmo, como que eu posso fazer alguma coisa boa ou produzir alguma coisa boa no mundo? Com a falta de consciência. Então,
que você possa perceber isso, pensar sobre isso e ampliar a sua consciência. Por isso é que a gente vem aqui, né, nesse nosso encontro periódico para ampliarmos a nossa consciência, né, e a gente ganhar a vida melhor com tudo isso. Então, a atenção desprovida de esforço, né, eu posso mudar, transformar o que precisa ser transformado sem esforço, diz Ivone Berger. Né? Ela surpreende muito essa possibilidade, de tal modo que nós aprendemos a nos defender, a não nos escutar. Às vezes a gente pode se assustar com algumas coisas que a gente pode, e aí, será que isso é verdade? Ai, que estranho, né? Então a gente acaba não se escutando, a gente acaba a nos vencer pelo esforço, a criar disputas conosco mesmo. E este não fazer anterior a qualquer ação nos deixa céticos. Então a gente precisa aprender a crer e a se perceber melhor para corrigir de uma maneira amorosa, tranquila, suave, né, aquilo que precisa ser corrigido. E aí eu quero entrar com você numa prática curta, estou de olho aqui no tempo, mas você estando nessa cadeira que eu pedi para você estar, pode ser feito com idosos, pessoas com dificuldade de locomoção, você de olhos fechados, que eu vou pedir, né, é importante que você esteja ouvindo a minha voz, perceba o teu corpo, coluna ereta, a sola dos pés no chão. Quem não consegue nem se colocar sobre o próprio corpo, como pode se colocar na vida, minha gente? Né? Então, essa coisa de ficar escorada nas coisas, nos lugares, ficar de qualquer jeito, isso é uma forma de se posicionar na vida. Então, crie com seu corpo uma habilidade e uma experiência onde você seja o educador do seu corpo, né? O disciplinador, de uma maneira amorosa. Porque você de olhos fechados, sentindo a coluna ereta, sentindo os isquios, sentindo a sola dos pés no chão, sentindo a palma das mãos sobre a coxa, estando imóvel, porque você encontra a melhor posição e não se mexe mais. Não tem a perna que fica balançando, a mão que fica coçando a cabeça, não tem mais isso, minha gente, isso é um treino. Existe apenas a quietude, a imobilidade e a observação da respiração. Onde que está a respiração? Na parte baixa do tórax? Na parte do meio, na região da costela? Está só na frente? Está nas laterais? Está nas costas? Está na parte alta? Então, você vai percebendo com os olhos fechados, você vai percebendo onde ela está. Será que o fato de perceber a respiração já não muda alguma coisa? Será que se você pôr a mão onde você percebe, no lugar do tórax, que você percebe que está o seu movimento respiratório, será que se você colocar a mão muda alguma coisa? Só nessa atenção de pôr a mão? Será? Experiencie isso. Faça, se dê a oportunidade de sentir isso. Né? E se você, quando soltar o ar, murchar completamente a barriga dentro do seu possível, sem esforço, sem sacrifício, mas fazendo o melhor que você pode, murchando a barriga, deixando o umbigo ir lá para trás em direção às costas. E se você fizer isso quando o ar sai,
e manter deste jeito quando o ar entra. O que acontece? Será que quando o ar entra deste jeito, com esse movimento na parte baixa do abdômen, com esse movimento do diafragma, será que se você faz isso, o ar ocupa outros espaços diferentes dentro de você? Você já observou? Você pode observar. Faça isso. Olhos fechados. Retire todo o ar, encolhendo a barriga. E na próxima inspiração, mantenha a barriga encolhida. O corpo ereto. Mantenha-se na mesma posição inicial que nós já descrevemos. Agora acrescido dessa parte respiratória. O que acontece? E o ar vai saindo e você vai mantendo esse movimento da barriga mais encolhida e ao mesmo tempo você vai respirando com suavidade. Tudo isso é suave, tudo isso é tranquilo. E você começa a soltar o ar no dobro do tempo. Percebe se teus ombros estão relaxados, o pescoço, as pernas, o pé. É apenas um movimento respiratório no abdômen. Quanto tempo leva para você ter a percepção de todo o seu corpo, tomar consciência de todo o seu corpo e conduzir essa questão respiratória. E cada vez que você respira, você mantém coluna ereta, corpo relaxado e a compressão do abdômen. A barriga está lá dentro. Será que você percebe que ampliam os seus canais por onde passa o ar na região do abdômen, os seus túneis internos? Será que você percebe isso? Será que você percebe que seu peito se amplia? Que os órgãos encontram uma melhor posição para eles lá dentro do teu tórax? Que tem maior espaço para o coração, para o pulmão agir, para os intestinos. Será que você percebe isso? E você está de olhos fechados, somente observando isso. Então, você pode fazer algumas práticas de extensão do braço, estender seu braço lá na frente e abrir e fechar as mãos. Abrir muitos dedos e fechar com suavidade, mas completamente. Os braços estendidos, né, ou à frente ou na lateral, provocando que os músculos dos braços estejam ativos, das mãos estejam ativos, igual está o do abdômen durante a respiração. Você pode provocar tudo isso de olhos fechados e sentindo isso. Um braço, depois o outro, depois os dois. E aí você relaxa completamente. Relaxa a respiração também. Perceba se você continua ereto, mesmo relaxando a respiração, deixando ela no ponto da normalidade. O ponto da normalidade da respiração é a respiração no automático. A respiração no automático é a respiração inconsciente. Então, quanto mais a gente toma consciência da respiração, mais a gente faz com que o nosso corpo expanda os caminhos respiratórios. Os órgãos vivenciam essa expansão e retração provocada pelo movimento respiratório.
E isso é flexibilidade, lembra, minha gente? Isso também é flexibilidade, também é controle. Um controle que gera autonomia. E isso acontece também com as nossas emoções e com a nossa mente. Então, que você possa experienciar, eu tinha pensado em trazer outras coisas aqui de movimento com o corpo para você fazer, se abraçando, respirando, trocando a posição dos braços no abraço, né? Mas isso vai ficar para uma outra ocasião, para que não fique tão extensivo esse vídeo. A ideia não é você copiar movimentos que eu faço, é você fazer os seus movimentos numa cadeira, né? Assim como você estendeu o braço, que eu fiz aqui com você, e dedos das mãos, você pode fazer isso com pernas e dedo dos pés. Você pode fazer isso soltando, em primeiro lugar, cabeça para uma lateral, depois cabeça e ombro, depois cabeça e ombro e tórax para um lado, direito e esquerdo, e você vai devagarzinho sentindo o que é que você sente. Depois volta para o meio devagarzinho e depois repete do outro lado. Estando numa cadeira, você pode perceber que movimentos que o teu corpo pede e você vai fazendo lentamente esses movimentos, vai sentindo teus elásticos de olhos fechados. Que você fique 5 minutinhos fazendo isso, 10 minutinhos, né? Que você fique percebendo a tua respiração. E depois, com o tempo, eu vou estar trazendo aqui outras dicas, né? Mas queira se explorar. A dica de hoje é: você pode se explorar por você mesmo. E nessa autoexploração, você vai aprendendo a se relaxar. E quanto mais você relaxa, mais você expande o movimento. Você vai mais longe, não pelo esforço, mas pelo prazer de sentir o que você sente. Então, que você possa ir percebendo as tuas possibilidades, perceba o corpo, automaticamente isso vai acontecer nas emoções e na mente também. Você vai parar de gerar pensamentos que não produzem efeito positivo. A mente ela vai ficando mais quieta, ela vai prestando atenção naquilo que eu preciso me concentrar, no movimento do braço, das mãos, da respiração. Quando a mente faz isso, ela não traz aqueles pensamentos que me agonizam. Ao contrário, ela vai se flexibilizando e eu vou educando a minha mente a trazer coisas ou a produzir coisas que agregam o conhecimento sobre mim e que vão agregar o seu conhecimento sobre você. Não é bacana isso? Então você está voltando, né? Está mexendo aí o seu corpo, as extremidades, está voltando para o seu movimento normal, né? Já sabendo que você pode atingir outros estados, né? Então, como é possível dar a atenção a você sem esforçar-se para isso? Que você possa fazer as suas experimentações e depois você me conta. Eu vou ficando por aqui. Espero que você possa aproveitar da melhor maneira essa dica. Grande beijo e até o próximo encontro. Tchau, tchau.